Amados, eu sou uma pessoa que gosto muito de contemplar a criação do Senhor. Ensino isso para as crianças, sempre que tem oportunidade. Minha filha Rebeca vai fazer 2 aninhos. Mas a primeira coisa que eu ensino, olha para o alto, vê a lua que Deus criou. Olha para os pássaros, olha que lindo, filha, a criação. Olha o pássaro. A gente precisa educar os nossos olhos para contemplar a criação do Senhor, a grandeza dele, amém? E os pássaros são esses que cativam meu coração, né? Eu moro numa casa, então eu não perco a oportunidade sempre de estar ali, ver com um piadinho diferente. Eu digo, olha esse, que lindo! Vem cá, Davi, Raquel, vem cá, Elisiane, vem ver. Eu faço todo um alarido. Vem cá ver que lindo. Olha esse aqui, como ele é grande, esse pequeno. Olha esse canto, que diferente. E a gente fica ali, né, admirando. E eu, com certeza, né, da minha lista de top da criação do Senhor, os pássaros estão entre uma das criações mais belas do Senhor, mais bonitas. E o corpo das aves, né, dos pássaros, eles são cobertos por penas, né? Penas lindas, variadas, diversos tamanhos, diversas cores, formatos, né? E essas penas, além do Senhor, nada que o Senhor faz é sem propósito. Então a pena está ali, ela traz beleza para a ave, né? Mas ela tem muitas funções lá para o pássaro. Tudo que o Senhor faz é com propósito. Aí me vem dizer que foi uma explosão, eu fico indignada. Eu fico, como assim? Vai estudar ciência, vai estudar sobre a asa do pássaro. Você vê tanta coisa perfeita, tudo ligando, tudo tem um... vem me dizer que você... Não, a gente tem que ter muita fé para acreditar nisso. Então não, então essa fé não. Então Deus fez tudo com muito propósito. E as aves dos pássaros, né, as penas, né, das aves, elas são muito importantes para os pássaros. E a principal função biológica das asas é permitir o voo, possibilitando a locomoção, a busca por alimento e a fuga de predadores. Há também outras funções secundárias, como proteção do corpo. Ela solta um líquido que faz com que a temperatura fique adequada. Gente, é muita perfeição. E também as asas, elas têm uma função nas aves que é para a produção de som. Então, as asas também, elas são responsáveis pela produção de som. E as asas, né, falando aqui da questão simbólica, né, na nossa cultura, ela tem uma representação muito forte em nossa cultura. Sempre que você vê, né, asas, né, você vai nos lugares, tem asas na parede, você tirar foto, né, lugares turísticos. Cadê os tatuadores? Garanto que tatuam muitas asas, porque as asas, elas têm um forte símbolo representativo em nossa cultura, né? Nessa gama de símbolos que permeiam, né? Poucos são tão carregados de significado quanto as asas. Elas evocam a ideia de liberdade, a capacidade de ultrapassar barreiras. Para muitos, ter asas é uma metáfora para a expansão pessoal, para a realização dos seus sonhos. Elas sugerem um potencial ilimitado, permitindo a exploração de novos horizontes e a busca por oportunidades que antes eram inatingíveis. Então, elas representam tudo isso, né? Quando você vê aquelas asas desenhadas, grandes, elas estão simbolizando isso. E as asas também têm uma profunda conexão com o espiritual e o transcendental, pois elas são associadas aos anjos, né? Aos seres angelicais. E há uma elevação espiritual, né? Então, elas simbolizam, sim, uma conexão com o divino. As asas também podem ser vistas como símbolo de proteção, de cuidado, refletindo o papel essencial de proteger e nutrir. Como vocês observam em imagens, eu até tinha separado, mas na pressa, né? Eu não consegui, eu ia enviar uma foto de um passarinho com seus filhotinhos assim debaixo de suas asas, mas vocês podem imaginar aí, né? Quando você vê essa cena, né? Galinhas, pássaros, né? Elas abrem suas asas e colocam seus filhotinhos por debaixo, né? Representando essa proteção. E na Bíblia? Na Bíblia nós temos inúmeras passagens, né? Sobre asas. Amém? Vamos conhecer um pouco? Então, vou começar com
o livro de Salmos, né? Um salmo conhecido de todos, que é o Salmo 91. Amém? Vamos ler? O Salmo de número 91, muito conhecido. Ele fala sobre as asas. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é teu escudo. E as asas do Senhor, sim, elas nos cobrirão. Aos que fazem do Senhor o seu refúgio, do Altíssimo, a sua habitação, a tua morada. Aos que lhe pertencem, Deus promete, não permitirá nenhum dano, nenhum mal. E esse livramento, né, desse dano que a gente acabou de ler, desse mal que não nos alcançará, que Ele nos promete, Ele quer dizer o quê? O que é esse dano? O que é esse mal? É algo que prejudicaria permanentemente a nossa alma, ou nos separaria para sempre dele. É esse o dano, é esse o mal que nós temos a promessa. Ele não nos prometeu que não íamos passar por momentos difíceis. Não é isso que eu li aqui. Que a gente não vai ter sofrimento, que não vai ter situações dolorosas, difíceis. O que Deus nos garante, Ele nos quer para sempre com Ele. Ele se preocupa com a nossa alma. Ele quer que nós habitemos com Ele na eternidade, para sempre e sempre. Então, diante das adversidades, Davi, o rei Davi, ele orava ao Senhor. Ele clamava ao Senhor, ele recorria ao Senhor. Lá no Salmos 17, ele fala assim no versículo 5 ao 8. Salmos 17, do 5 a 8 fala assim: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos
e acode às minhas palavras. Mostra-me as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O pedido dele é: esconde-me à sombra das tuas asas. E o verbo esconde-me, né? Esconder, vem de uma raiz chamada satar, né? Satar, que significa ocultar, ser escondido cuidadosamente. Cuidadosamente. Não é apenas colocar algo longe das vistas de qualquer maneira. Não era isso. É cuidadosamente nos esconder para um propósito. Davi, ele clamou para que Deus o escondesse na sombra de suas asas. Ele não estava pedindo para que ele não fosse visto, né, que ele não fosse visto, fosse escondido das adversidades, para que ele não sofresse. Não era isso. Ele pedia para que Deus fosse o seu refúgio e protetor. Guarda-me para viver o teu propósito. Davi pede que Deus cuide dele como a águia cuida dos seus filhotes. Como citado lá por Moisés em Deuteronômio 32, dos versículos 11 e 12, fala assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Vocês imaginam isso? O Senhor nos levando, nos guiando. Foi isso que ele fez com o povo de Israel, na libertação da escravidão, no êxodo, na saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, lá no deserto. Deus conduziu o seu povo como uma águia sob suas asas. Êxodo 19, do 1 ao 5 diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Quão maravilhoso, amados, é sermos conduzidos por esse Deus. Sermos conduzidos sob essas asas, cuidadosamente, para cumprir um propósito, para vivermos um propósito. Ele nos conduzirá sob suas asas, num caminho elevado, num caminho alto. É muito maravilhoso. Salmos 36:7, nós vamos ver aqui várias declarações de como isso é precioso. Sabermos que somos sua propriedade, seu povo, que pertencemos a Ele, que Ele está nos guiando acima. Salmos 36:7 diz: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. Salmos 61, versículo 4 diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas
asas. Salmos 63, versículo 7 diz assim: porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. E Salmos 57:1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então, igreja, há um lugar sob as asas do Altíssimo, onde existe liberdade, provisão e proteção. Amém? Amém. Mas um lugar tão bom como esse, muitos não desfrutam. Um lugar tão excelente, onde nós somos cuidadosamente escondidos para vivermos um propósito. Mesmo assim, muitos de nós não desfrutamos desse lugar, das asas do Altíssimo. Ao invés disso, buscamos liberdade, segurança e provisão fora desse lugar. No meio onde acontece exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Somos levados a acreditar que a liberdade verdadeira, duradoura, pode ser encontrada longe da autoridade divina. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Um reino comandado por um rei, onde existe ordem e autoridade. Amém? Então diga assim: ordem e autoridade. É nesse lugar que nós temos a verdadeira liberdade, provisão e proteção. Deus quer nos ensinar nessa noite a um novo nível de entendimento, de proteção espiritual. Amém? E esse nível de proteção, ele só é conseguido quando nós passamos a viver sob a total autoridade de Deus. É assim que nós entramos debaixo de suas asas. Nós devemos desejar obedecer à vontade do Pai e nos submetermos ao Senhor. Deus está procurando filhos, filhas, com corações que desejam andar em obediência. Não importa em que área da vida isso inclua. Ele quer tudo sob sua autoridade. E como cristãos, nós devemos nos deleitar em fazer a vontade dele. Ao fim de uma vida repleta de sucessos em obediência e aprendizado através da desobediência, Salomão, filho de Davi, deixou marcas de sabedoria que durarão por todos os tempos. Em Eclesiastes 12:13 ele diz: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Lemos em 1 Coríntios 8:3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. A palavra traduzida conhecido é a mesma palavra gnóstico. Quer dizer, Deus conhece intimamente aqueles que o amam. Ele conhece aqueles que o amam. E aqueles que o amam se submetem à sua autoridade. Ao obedecermos a sua palavra, nós dizemos: o amamos. O amamos e nos submetemos ao teu senhorio, à tua autoridade, Senhor.
Conhecer a Deus, igreja, é conhecer a autoridade. Pois Ele e sua autoridade são inseparáveis. Entenda. Não há como separar Deus de autoridade. Ele é o Deus de todo poder. Toda autoridade lhe foi dada. Amar a Deus, conhecer a Deus, é conhecer a autoridade de Deus. São inseparáveis. Mas lembre-se, voltando ao que a gente já começou a falar aqui antes, sobre essa proteção que há sobre as asas de Deus, sobre andarmos em obediência, em submissão à sua autoridade. Isso não nos vai eximir de sofrimentos. Não é isso. Nós já vimos aqui, Davi, ele foi um desses homens. Ele passou por situações difíceis. Mas ele declarou em todos os salmos que a gente leu na estante: à sombra das tuas asas me abrigo. Ele sabia, eu estou abrigado. Eu estou abrigado à sombra de tuas asas. Ele não estava em rebelião contra a autoridade do Senhor. Ele não estava em rebelião. Ele se escondeu em cavernas, desertos. A história dele está aí para você estudar. O quanto ele precisou passar por situações difíceis. Ele foi um homem sem casa, sem cidade, por anos vagueando num estado de dificuldades. Alguns, com certeza, o julgavam e sentiam que ele estava sofrendo por causa de desobediência. Deve estar desobedecendo, deve estar em rebelião. Mas quem tinha discernimento podia perceber que era a mão de Deus que estava o formando, o moldando. Ele estava formando um novo tipo de rei. E as pessoas que tinham esse discernimento podiam ver o favor de Deus na vida de Davi. Isso é evidente através da sua sabedoria, do que ele deixou aqui, da expressão dele. Senhor, eu me abrigo debaixo de tuas asas. Eu confio em ti. Ele declara em suas palavras, aqui está a sabedoria de Davi registrada. Então, amados, Deus nunca Ele vai permitir um sofrimento sem propósito. Ele pode sempre tornar o sofrimento para seu propósito de redenção, de salvação. Tem a ver com a eternidade, igreja. Mesmo quando nós não somos capazes de ver esses propósitos no momento presente. Eu não estou vendo, eu não estou... É isso. Eu estou debaixo das asas. Se eu estou passando por essa situação, amados, a eternidade irá revelar todas as coisas. Na eternidade nós teremos todas as respostas. Ele, em sua bondade, o nosso Deus benigno, Ele não permitirá que dano algum nos sobrevenha fora do alcance da eternidade. Os livramentos são para a salvação da nossa alma. Para habitarmos com Ele para sempre. Expanda seu entendimento. A diferença entre dificuldades daqueles que obedecem, que se submetem à autoridade do Senhor, e aqueles que estão em rebelião, é que existe um progresso espiritual para o obediente. Eles não estão batendo a cabeça na parede, dando voltas, circulando em círculos, Eles não estão, vagueando em lugares que não levam a lugar nenhum. Esses que estão nessa situação, com esse tipo de dificuldade, e nós vemos claramente, andando em círculos, não há progresso espiritual, não há amadurecimento.
São dificuldades que não te levam para crescimento, para amadurecimento. Por quê? Porque não vem da proteção, vem da rebelião. E se você está assim, em desobediência contra a autoridade de Deus, arrependa-se. Arrependa-se hoje mesmo e volte para o caminho da vida. Porque nele, tudo vai ser, tudo que nós passamos de dificuldades é para amadurecimento, é para nosso progresso espiritual, para Ele nos forjar, para vivermos o propósito, para a salvação da nossa alma. Amém, igreja? E Jesus, Ele nos ensinou, ainda, mais ensinamentos sobre obediência à autoridade. E Ele relacionou a obediência à autoridade com o aumento da nossa fé, com nossa obediência a Deus. Quem quer entender isso? Diga amém. A conexão entre fé e obediência à autoridade. Ela foi vista, Jesus nos ensinou isso no encontro entre um oficial e Jesus. Um oficial, que está lá em Mateus 8. Nesse encontro aqui, Jesus, Ele nos mostra como a nossa fé aumenta à medida que nós obedecemos à autoridade de Deus. Amém? Então, Mateus 8, a partir do versículo 5, nesse encontro entre Jesus e um oficial, nós vamos ler agora. 5-10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus, ele estava lá em Cafarnaum, e esse soldado romano, ele tinha uma posição hierárquica, maior, ele era um centurião, e ele procurou por Jesus pedindo: cura meu servo, cura. Ele está sofrendo terrivelmente, está paralisado, atormentado, e Jesus prontamente: eu vou lá curá-lo. Mas aí o centurião disse: Senhor, não, eu não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e meu rapaz será curado. Ele se sentiu indigno e pediu que Jesus enviasse uma palavra de onde estava. E ele explicou-se: olha, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, o outro vem, faz, e ele faz. O oficial romano, ele comunicou a Jesus que ele tinha respeito e submissão a soldados romanos, porque era submisso a seu comandante. Portanto, ele tinha atrás de si a autoridade do seu comandante, que por sua vez tinha atrás de si a autoridade de Roma. Vocês estão entendendo? Ele tinha consciência do fluxo de autoridade, dos níveis de autoridade. Ele fala: olha, eu sou também uma autoridade. Portanto, eu estou sob a autoridade, eu tenho autoridade. Tudo o que eu tenho que fazer é dizer uma palavra. E aqueles que são sob mim atendem às minhas ordens imediatamente. Então, quando ele fala assim: eu também, Jesus, eu também sou. Ele está reconhecendo Jesus, servo de Deus, que está sob a autoridade de um reino.
Ele reconheceu na hora. Ele sabia que Jesus tinha autoridade no mundo espiritual. Assim como ele, como soldado, tinha autoridade militar. Ele na hora fez as conexões. Olha, o meu comandante tem autoridade de Roma. E você, Jesus, você tem autoridade do reino de Deus. Ele reconheceu. Ele entendeu que tudo o que era necessário era uma ordem. E a enfermidade teria que obedecer. Assim como aqueles que estavam sob autoridade obedeciam às suas ordens enquanto centurião. E o que é que Jesus respondeu? Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel eu achei uma fé como essa. Olha a fé desse homem, porque ele tinha consciência da autoridade de Jesus, do poder de Jesus. A maior fé que Jesus encontrou veio de um centurião romano, de um soldado. O que tornou a sua fé tão grande? Ele entendia e andava em submissão à autoridade. Então aumente sua fé, igreja. Aumenta a sua fé. Você quer fé? Eu preciso de muita fé. E para isso, você precisa se submeter à autoridade de Jesus. E Jesus também nos ensinou que a fé aumenta quando nós completamos o que nos foi ordenado a fazer. Em Lucas 17, do 7 ao 10, ele vai nos ensinar sobre isso. E ele fala assim: e qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Suas palavras exatas foram: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado. Um servo é responsável por completar a vontade do seu Senhor. Não somente uma porção ou parte dela, não. Completa. Ele obedece inteiramente. Ele se submete inteiramente. A obediência é completa, igreja. Ah, não, mas isso aqui não. Obedecer, Deus falou, mas eu vou fazer só até aqui, porque aqui... Fazerdes tudo. Tudo. E muitas vezes nós começamos tarefas que não terminamos, pois perdemos o interesse, ou o trabalho, e o sofrimento se tornam intensos. Apertou demais, aí já não, a obediência já está apertando. Não vai dar não. Vou interromper aqui a obediência. O servo bom e fiel, igreja, completa o projeto. Ele completa a missão, ele completa o propósito. Não importa as dificuldades, os obstáculos. Ele trabalha no campo, ele traz o fruto do seu trabalho para o seu mestre e ele prepara a mesa. Suas ações representam a verdadeira obediência. Abraão, todos conhecem, né? O pai da fé. E Abraão, todos sabem aqui a história, creio. Mas ele não tinha filhos.
Deus apareceu a ele quando ele tinha 75 anos, lhe prometeu um filho, através do qual ele se tornaria pai de uma grande nação. E após anos de espera e obediência, Abraão teve o filho prometido, com 100 anos de idade. E quando o amor entre eles era forte, Isaac já grandinho. Imagina seu filho, você já o conhecia, você já tinha todo o vínculo, você já o sonho, você já projeta no seu filho. Você era assim, Abraão com Isaac. Aí Deus vai e testa ele. Aí Deus fala assim: Abraão, leva Isaac ao Monte Moriá para ser sacrificado como oferta. Eita, olha aí. Sob as asas do Altíssimo. Sob as asas do Altíssimo. E Deus pediu: me entrega. Me entrega. E a Bíblia diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Gênesis 22, 3. Ele foi imediatamente, instantaneamente. Vamos, Isaac. Vamos ali, Isaac. Levantou-se cedo. Levantou cedo, eu vou obedecer. Mesmo significando perder o seu filho amado. Algo tão importante na sua vida. O seu Isaac, o seu herdeiro, sua esperança, a sua promessa. Ele foi. Mas a morte de Isaac, ela representaria a perda da sua própria vida e do seu propósito. E Abraão provou que a sua paixão por obediência ultrapassava seus desejos pelas promessas. Importa obedecer. O Senhor deu, o Senhor tomou. Que fé, que disposição, que paixão por obedecer ao Senhor. Ele disse. E nós, igrejas, nós precisamos ter essa atitude em nosso coração, amém? Vocês sabem, né? Deus interviu na história. Isaac foi salvo. E nós precisamos crer nesse mesmo Deus. Entregar tudo a Ele, em obediência total. E crermos que tudo é para cumprir o propósito do Senhor. Por mais louco que pareça, por mais sem sentido, por mais doloroso. Entregue. O Senhor está com você. O Senhor estava lá e disse: não, Abraão, não, não. E aí ele proveu. Asas, proteção, provisão. Ele estava sob as asas do Altíssimo ali, por mais que, humanamente falando, não pode. Como é isso? Cadê a proteção? Cadê a provisão? Vamos, Isaac, vamos cedo. Acordou cedo, de madrugada, eu vou obedecer. E quando chegou lá, Deus disse: não, Abraão, está aqui o cordeiro. Está aqui o cordeiro. E como resultado, Deus falou. Gênesis 22, de 16 a 18. Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A tua descendência, Abraão, possuirá as portas dos seus inimigos. E o que é que Jesus disse, igreja? O que é que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A obediência de Abraão
abriu as portas para que Jesus provesse isso para a igreja, para nós. Para você e eu que estamos aqui hoje, sendo alcançados por essa promessa. A obediência de Abraão. Abraão abriu as portas para que Jesus provesse isto, igreja. A fé e a obediência de Abraão ainda falam. Ainda falam. Há tremendas recompensas e bênçãos a todos que estão debaixo dessas asas. Dos que decidem permanecer debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. Deus recompensa aqueles que diligentemente o buscam e o obedecem. Dos Cânticos diz, no capítulo 2, no versículos 3 e 4, ele diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e seu estandarte sobre mim é o amor. Debaixo de suas asas está a árvore da vida. Esse fruto é doce, é eternamente doce. O fruto que comemos ao habitarmos debaixo de suas asas nos leva a um banquete. É onde participamos da sua abundância. Abundância, abundância. Um banquete. Esse é o fruto dos que comem sob as asas do Altíssimo. Amém? Quem aqui quer vida abundante? Há 2000 anos atrás, o Deus unigênito, Ele quis reunir pessoas para estarem debaixo das suas asas. Submetidos à autoridade dEle e em obediência a Ele. Porém, muitos o rejeitaram. Jesus disse lá em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Vós não quisestes. Jesus conhecia aquele povo de perto. Porém, eles o rejeitaram. Eles careciam da graça de Deus, mas a rejeitaram. E Jesus também nos conhece de perto. Hoje, Ele nos conhece. E hoje, muitas vezes somos nós que em nossa jornada, mesmo amando, mesmo querendo, o rejeitamos. Porque não nos submetemos à sua autoridade. E não o reconhecemos em todos os nossos caminhos. Nós hoje somos chamados a reconhecer a graça de Deus e receber a sua proteção e permanecer debaixo das suas asas. Ele quer. Quantas vezes eu quis trazer você para cá, para debaixo das minhas asas, mas você não quis. Ele nos quer reunir, igreja.
Ele quer nos reunir debaixo das suas asas. Amém? Louvor pode subir. Fechem seus olhos. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou a Jesus, que não confessou, este é o momento para que você se entregue a Ele. Todos de olhos fechados. Ele faz o mesmo convite. Filho, filha, quantas vezes eu te quis debaixo das minhas asas. É o Senhor que te convida. É o Senhor que te convida, esse Deus poderoso, majestoso, que tem esse lugar seguro. Ele quer te esconder cuidadosamente, para que você viva um propósito. Se você não se entregou a Ele, fique de pé. Se você nunca abriu seus lábios para dizer isso: Jesus, minha vida é tua, faça essa oração. Responda a Ele e diga: Senhor Jesus. Pode repetir, você que está de pé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. livro da vida. Eu te aceito Te aceito como meu Salvador. como meu Salvador. Perdoe-me Perdoa-me por minha por desobediência minha desobediência e insubordinação, subordinação, por viver por constantemente constantemente me rebelando. me rebelando. Senhor, Senhor, quero me submeter quero me submeter à sua autoridade. à sua autoridade. Dá-me a tua graça, Dá-me a tua graça, o poder do Espírito o Santo, poder do Espírito Santo. e não somente o desejo de fazer tua Não vontade. somente o desejo de fazer a tua vontade. Entrego minha vida Entrego minha vida a a Jesus Jesus Cristo Cristo. e abandono Abandono toda maneira toda maneira de rebelião. de rebelião. Amém. Boas-vindas está ali. Quem quiser deixar seu nome para as boas-vindas. Caminhar junto, em aliança. Um pintinho não anda só. Tem que estar junto. Dê seu nome, vamos andar em aliança. Vamos nos envolver. Amém? E uma das funções que eu falei no começo do culto, das asas, né? É produzir som. E os anjos do Senhor, eles fazem isso. Eles produzem som com as suas asas. Os profetas Isaías e Ezequiel falaram sobre isso. Lá em Isaías 6, do 1 ao 13, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Todo o poder, igreja. Todo o poder. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos. E com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel também, lá do capítulo 1, do 22 ao 28, ele disse: e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada uma tinha outras 2 que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviam o ruído das suas asas.
como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas de frente deles, e o sonido de um grande estrondo. E o apóstolo João, ele viu o trono de Deus. Ele viu o trono do nosso Deus, que reina para sempre e sempre, que tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. E ele diz em Apocalipse 4:8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e há de vir. E nós hoje, igreja, nós vamos encerrar o nosso culto nos unindo a esse coral celestial, nos unindo aos anjos, proclamando: glória, glória, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Senhor, nós nos rendemos
seu trono, de onde saem relâmpagos e trovões, há tempestades em volta do seu trono. Santo, 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 há criaturas em volta do seu trono, de onde saem relâmpagos e trovões, há tempestades em volta do seu trono. Santo, santo, uou, 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 uou. Eu vejo 7 lâmpadas ardendo em fogo, eu vejo um mar de vidro misturado com fogo, eu vejo o filho do homem com os olhos cheios de fogo, fogo, fogo. Eu vejo 7 lâmpadas ardendo em fogo, eu vejo um mar de vidro misturado com fogo, eu vejo o filho do homem com os olhos cheios de fogo, fogo, fogo. Uou, 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 uou. Aleluia, aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Aleluia, o Senhor Deus onipotente reina. Aleluia. Uou, 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 uou. Reina, Deus reina, sempre Ele reinará. Deus reina, Deus reina, pra sempre Ele reinará. Reina, Deus reina, pra sempre Ele reinará. Deus reina, Deus reina, pra sempre Ele reinará. Reina, Deus reina. Proteja-se sobre as asas do Altíssimo. As asas dele estão abertas. Ele nos protegerá de todo o mal, para que a tua alma não se perca eternamente. Na eternidade, amados, teremos todas as respostas. Mas até lá, não se preocupe em entender. Se preocupe em obedecê-lo. Obedeçam de todo o teu coração. Amém.
na mão do seu irmão que está aí do lado e repita assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra nós. O Senhor Senhor, é o nosso pastor nosso pastor, e nada nada. nos faltará. Oremos juntos? Pai nosso, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão direita. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Eu declaro uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor. Que vocês saem daqui hoje com um coração que se deleita em se submeter, em obedecer ao Senhor. Amém? Que tudo que o Senhor te pedir, em qualquer área que Ele quiser, você dará glória a Ele. Você se submeterá à sua autoridade e você estará seguro debaixo das suas asas. Amém? Amo vocês, igreja. Até quinta, mulheres!